nova lei penal, publicada em outubro de 2025 e que já poderá ser cobrada na sua prova da OAB a partir do exame 46. Você conhece o que mudou através da Lei 15.245 de 2025? Atenção, porque temos uma mudança bem importante no Código Penal e que poderá ser objeto de questões no seu exame de ordem. Olá pessoal, eu sou o professor Cristiano Rodrigues e estou aqui para mais um vídeo rápido, direto e objetivo de Direito Penal Descomplicado, onde vamos analisar mais um aspecto importante para a sua prova da OAB. Mas antes de começar, siga aqui o canal do Estratégia OAB no YouTube, sigam as nossas redes sociais, ative aquele sininho para ser notificado de vídeos rápidos, diretos e objetivos de direito penal como esse e, claro, sigam as nossas redes sociais. Olá pessoal, estou aqui para que a gente possa trabalhar com as mudanças que foram feitas na legislação penal através da Lei 15.245 de 2025. É verdade, essa lei já poderá ser cobrada a partir do 46º exame de ordem. E ela traz 3 mudanças no direito penal material importantes, sendo que a última delas, a mais importante para a nossa prova, porque altera o nosso Código Penal. Muito bem, vamos entender o que mudou com essa lei. Essa lei vem, na verdade, para fazer alguns ajustes, criar 2 crimes específicos relacionados à lei de organizações criminosas e acrescentar o parágrafo 2º no artigo 288, que no Código Penal trata do crime de associação criminosa. Então, para a gente poder começar a entender, principalmente essa mudança do Código Penal, vamos resumir as 3 mudanças de direito penal trazidas por essa lei. Então anotem aí que a Lei 15.245 de 2025 criou o artigo 21A e criou o artigo 21B na Lei 12.850, que trata das organizações criminosas. E além disso, aí a mudança mais importante, inseriu o parágrafo 2º no artigo 288 do nosso Código Penal, o famoso crime de associação criminosa. Muito bem, quando a gente fala dessa lei, a gente precisa entender que ela vai trabalhar com 2 aspectos muito importantes. Ela vai mexer com a lei de organização criminosa. Não, peraí. Acho que o editor fez confusão. Vamos tentar de novo. Vai mexer com a lei que trata de organizações criminosas. Ah tá, agora sim, essa aqui, né? E acrescentou nessa lei 2 artigos específicos, trabalhando com o crime de obstrução da justiça, da aplicação da justiça e mesmo a conspiração para obstruir a atuação da justiça no que tange aos crimes praticados e às grandes organizações criminosas. A gente tem que ter em mente que para nossa prova da OAB, a grande mudança, como essas leis extravagantes caem pouco, de forma muito específica, claro, a gente tem que ficar atento às mudanças, mas o que realmente pode ser cobrado para nós agora é a inserção do parágrafo 2º no artigo 288 do Código Penal. Então, vamos olhar para o artigo 288 com a inserção do parágrafo 2º. O artigo 288 do Código Penal, agora ele tinha só parágrafo único, agora o parágrafo único virou o parágrafo 1º e inseriu o parágrafo 2º, dizendo que incorre na mesma pena do caput quem de qualquer forma solicita, contrata cometimento de crime ao integrante de associação criminosa. E aí é que entra o grande detalhe. Mesmo que aquele fato não chegue a ser praticado, ele não chegue a acontecer. Agora, claro que se o fato que você contratou, que você solicitou para que essa organização criminosa realizasse, vier a acontecer, você poderá responder em concurso de crimes por este crime do parágrafo 2º, além do crime praticado. Mas atenção, a gente precisa tomar cuidado com uma pegadinha clássica que já aparece junto com esse novo dispositivo, esse parágrafo do dispositivo do artigo 288 do Código Penal. Quando a gente olhava para essa situação, o indivíduo que contratava ali aquela organização criminosa solicitava para que esse integrante dela ou ela mesma cometesse um crime, só podia ser responsabilizado, atenção, como o autor ou partícipe daquele eventual crime que viesse a acontecer. Então, a priori, poderia ser visto como mandante, o chamado autor
intelectual daquele crime que veio a acontecer. Sei lá, por exemplo, um homicídio praticado através de uma grande organização criminosa. E aí, quando a gente fala desse aspecto, o que mudou com a inserção do parágrafo 2º foi que agora basta solicitar contratar o cometimento do crime para que você já responda como se você fosse membro da associação criminosa, por isso as penas, inclusive, são as mesmas. Mas, atenção, um detalhe importante pra gente aqui é que, na verdade, você não passa a ser considerado como um integrante da organização, essa aqui, já falei, né? Da organização criminosa, daqueles grandes grupos como PCC, Primeiro Comando, Comando da Capital, aqueles grandes, Comando Vermelho, aqueles grandes grupos organizados para a prática de crime, as famosas organizações criminosas. Foi criado para você um dispositivo específico porque você não vai integrar, você não vai ter relação de hierarquia, de estabilidade, que são requisitos necessários para você integrar uma associação criminosa ou, eventualmente, até uma organização criminosa. Então, quando você contrata alguém que faz parte de uma associação criminosa, de um grupo, ou mesmo de uma organização criminosa, você teria que responder pelo crime apenas se esse crime viesse a acontecer. E agora, não mais. E detalhe, o dispositivo do artigo 288, parágrafo 2º, vamos botar ele aqui de novo, ele fala em você contratar e solicitar o cometimento do crime ao integrante dessa associação criminosa. E vamos lembrar que no próprio caput, associação criminosa é a reunião de 3 ou mais pessoas reunidas com o fim de cometer crimes, ok? Aqui tem um detalhe importante, que muitas vezes pode passar desapercebido, mas pode ser uma pegadinha, mais uma, para a sua prova. Trata-se de um crime de natureza formal que independe da efetiva realização desse crime contratado por você para se consumar. Então, atenção, vamos anotar aí? Ó, o artigo 288 do Código Penal e o seu novo parágrafo 2º são crimes de natureza formal. Leia-se, não precisa da ocorrência do resultado previsto, ou seja, da realização desse crime ou desses crimes pela organização criminosa e pela associação criminosa para que você responda pelo crime do parágrafo 2º, assim como a associação criminosa já existe mesmo que os crimes que os seus integrantes pretendam realizar não cheguem a acontecer, ok? E por fim, para a gente não esquecer, porque isso foi questão da prova da OAB já, especificamente sobre o próprio caput do artigo 288, os requisitos necessários para se dizer que existe uma associação criminosa, porque você só vai poder aplicar o parágrafo 2º se a solicitação, a contratação, for para algo que caracterize a associação criminosa presente no caput do 288. E que requisitos são esses? Anota aí. Que sejam 3 ou mais pessoas reunidas para a prática de crimes no plural, não basta a reunião para cometimento de um crime, isso seria mero concurso de agentes, ok? E que, obviamente, sejam crimes no plural e não necessariamente e não possivelmente contravenções ou qualquer outro tipo de infração que não caracterize crime. Então, precisa de 3 ou mais pessoas, precisa da reunião para crime e mais que não seja para um só crime, que a reunião seja para a prática de 2 ou mais crimes. Uma vez que você preenche o requisito do caput do artigo 288, caracterizando uma associação criminosa, aquele que contrata essa associação ou solicita que ela cometa algum crime já pode responder agora pelo novo artigo 288 no seu parágrafo 2º. Um artigo já muito conhecido com um parágrafo novo. Fiquem muito atentos, porque isso poderá ser cobrado na sua prova. E claro, agora que você já sabe, se cair na prova, pode comemorar, porque é questão boa e que você vai acertar no seu exame de ordem. Valeu!